Problema 8.129. Ali o B, né? A segunda variação dele, porque é de outra edição do livro. Então o que ele diz ali? Uma grande caixa com 200 kg de massa é empurrada pelo piso usando uma série de roletes com 150 mm de diâmetro, para os quais o coeficiente de resistência ao rolamento é 3 mm no piso e 7 mm no inferior da caixa. Determine a força horizontal P necessária para empurrar a caixa a uma velocidade constante. Então, os dados que tem ali que a gente já sabe. Então, a massa da caixa, 200 kg. Isso vai implicar num peso da caixa, que é a massa vezes a gravidade, eu já calculei aqui, de 1962 newtons. O diâmetro dos roletes é 150 mm, que vai implicar, então, em um raio de 75 mm por rolete. O coeficiente de resistência ao rolamento no piso é de 3 mm. O coeficiente de resistência ao rolamento na caixa é de 7 mm. E a gente quer saber qual é a força P necessária para empurrar essa caixa aí. Então, eu montei aqui os dois diagramas de corpo livre para a gente começar. Vou começar com preenchendo o diagrama de corpo livre da caixa, para ficar mais fácil de entender. Então, o que tem de forças aqui na caixa? Tem a própria força P, que ele não diz aonde, o ponto de aplicação ali, então a gente pode colocar em qualquer altura aqui. E a força peso. Inicialmente aqui, né, a força peso aplicada no centro de gravidade da caixa. O que efetivamente vai acontecer? Tem vários roletes embaixo da caixa. Eu vou desenhar uma representação de deformação aqui, ó, de um desses roletes. Um desses roletes vai deformar um pouco a caixa, minusculamente ali, mas em cima disso daqui, a gente vai ter então a própria componente normal de rolamento. Então, se o movimento está indo para a direita, a componente de reação normal aqui, ela vai tender a ir para a esquerda. Então, a gente vai ter isso aqui, que pode ser decomposto numa normal vertical e uma normal horizontal. Então, eu vou pegar esse diagrama de corpo livre da caixa e vou montar aqui, ó. Vou montar a equação de equilíbrio dele. Então, eu vou pegar a segunda parte, né, segundamente, e vou montar as equações de equilíbrio. Vou começar com isso. Eu vou começar aqui com a equação de equilíbrio da caixa, porque foi que eu montei o diagrama, né? Então, da caixa, como é que vai ficar essas equações de equilíbrio aqui? O somatório de forças horizontais igual a zero. Então, o que tem de força na horizontal aqui? Ó? Tem a força P e a normal horizontal. É só isso que tem. Então, vai ser força P menos a força normal horizontal igual a zero. Então, vai dizer que a força P é igual à normal horizontal. A gente consegue já ter essa igualdade em cima da equação de equilíbrio. E a mesma coisa, então, para somatório de forças verticais igual a zero. A gente sabe que a força anormal vertical ela está para cima, menos a força peso igual a zero. Então, a normal vertical é igual a força peso e a normal vertical, a gente já sabe quanto que vale a força peso, a normal vertical é 1962 newtons. Aí, o que acontece aqui? Essas forças, então, a normal vertical, esse pedaço aqui, ele vai estar agindo no canto do cilindro aqui em cima. Então, a gente pode transportar essas forças ali, ó. A gente pode transportar essas forças aqui, ó. Essas forças das normais, a normal vertical e a horizontal, eu posso transportá-las para cá, ó, porque ela vai estar agindo neste lado aqui do cilindro, ó. Ela vai estar agindo, deixa eu fazer aqui um desenho aqui, ela vai estar agindo aqui, ó. Então, a gente vai ter essa reação anormal, né? Vai ter ali a normal. E vai ter, então,
se essa aqui é a normal, vai ter uma força, uma componente vertical, que é essa normal vertical, e vai ter a normal horizontal. Daqui eu já sei que a normal vertical, ó, a normal vertical é igual à força peso. E a normal horizontal, aqui da equação de equilíbrio, é igual à força P. Então aqui eu vou pegar, ó, essa normal horizontal é igual a P. E daqui a gente vai descobrir a força P. Esse cilindro ele está encostado, então, na caixa, aqui em cima, e aqui embaixo no piso. Então aqui ele vai estar produzindo uma reação para cá, porque a tendência de giro dele é nessa direção, né? Ele está empurrando ele para cá. Então aqui vai ter uma normal do piso, que também a gente vai poder decompor ela aqui, ó, uma normal vertical do piso e uma normal horizontal no piso. O que vai mudar aqui deste cara aqui para esse? É a distância do coeficiente de resistência ao rolamento, porque aqui embaixo é o coeficiente de resistência ao rolamento do piso, que é 3 milímetros, e lá em cima é o da caixa. Então essa distância aqui, vou meio apertadinho aqui, mas essa distância ali é 7. Então, em cima disso, eu consigo montar as equações, ou a equação de equilíbrio do cilindro. E aí eu vou escolher um deles só, vou escolher um ponto para fazer essa equação de equilíbrio, né? Então, o que eu vou fazer exatamente aqui? Ó, eu vou escolher este ponto aqui, que daí eu não preciso calcular essa força, ó, eu consigo encontrar a força P, porque eu sei a força anormal vertical, que é igual ao peso, né? Eu já conheço ela, e eu só vou ter como incógnita a normal horizontal. Então, eu vou pegar aqui em torno desse ponto aqui, que eu vou chamar ele de B, tá? Vou chamar esse ponto de B. Bom, aí então, como é que vai ficar? Deixa eu dar uma dobradinha aqui pra gente enxergar ele junto. Ele vai ficar aqui, ó. Então, como é que vai ficar aqui? Eu vou fazer aqui, então, a equação do cilindro. Isso aqui vai ser o somatório de momentos em torno de B, que é igual a 0. Então, em torno de B, eu vou anular todas essas reações aqui, né? Vou ficar só com a reação lá de cima. Então, o que acontece ali? A normal vertical, ela vai ser positiva, ela vai estar no sentido anti-horário. Então, vai ser aqui a normal vertical vezes a distância, que é o 7 mais o 3. Então, aqui a distância, ó, é o coeficiente de resistência ao rolamento do piso, que é o 3, mais o coeficiente de resistência ao rolamento da caixa, que é o 7. Depois eu coloco o número ali. Menos a normal horizontal, e daí a normal horizontal ela vai fazer um sentido horário, né? Então, menos a normal horizontal, vezes a distância, que nesse caso aqui, ó, a gente vai considerar que essa distância ela é igual aos 150. Então, eu vou considerar aqui que ele está quase bem em cima ali, ó, vai mudar pouca coisa. Poderia calcular ali, mas vai mudar pouca coisa em relação ao resultado final. Então, eu vou calcular como se ele estivesse bem na parte de cima aqui. Então, a distância da normal horizontal até a normal horizontal aqui de baixo, até o ponto B, eu vou considerar que isso aqui é 2 vezes o raio ou o diâmetro, né? Então, eu vou botar aqui 2 vezes o raio. Isso é igual a 0. Eu sei da equação anterior, das equações anteriores, que a normal horizontal ela é igual à força P. E a normal vertical é igual à força peso. Então, dá para substituir aqui, ó. Então, vai ficar aqui a força peso, que multiplica o coeficiente de resistência ao rolamento do piso, mais o coeficiente de resistência ao rolamento da caixa, igual a força P vezes 2 vezes o raio. Aí eu consigo isolar aqui a força P, que vai ser igual, então, à força peso, que multiplica o AP mais o AC, dividido por 2 vezes o raio. Então, a força P vai ser a força peso, que é 1962 newtons, que multiplica aqui a do piso é 3 milímetros, mais o da caixa, que é 7 milímetros,
dividido por 2 vezes o raio, 2 vezes 75 milímetros. E eu calculei aqui antes, se tudo estiver certo, a força P é 130,8 newtons. E aí a gente chega na força P necessária para empurrar a caixa de 200 kg em cima dos roletes. Beleza? Esse exercício era isso e valeu, até mais. Um abraço.